na Ilha do Urubu. E como a gente prometeu, né? Vamos destacar o rubro-negro carioca, Fábio. Porque dessa vez, contra o Bahia, o Reinaldo Rueda vai ter todo o time à disposição. O Flamengo pega o Bahia na próxima quinta-feira na Ilha do Urubu e o técnico Reinaldo Rueda comandou um treinamento, a maior parte, aqui no Ninho do Urubu com os portões fechados. A imprensa teve acesso à parte final desse trabalho. E ali, cobranças de falta. Everton Ribeiro e Paulo Guerreiro, os principais batedores nesse trabalho, tiveram um aproveitamento muito bom. E sobre isso, Rafael Vaz deu entrevista coletiva. Ele que costuma treinar também as cobranças de falta e ficou incomodado com uma pergunta na entrevista coletiva. Cobrança de falta, né? Tava ali o Everton Ribeiro, Paulo Guerreiro. Entre você e os dois, quem bate melhor? Quem? Entre você, Paulo Guerreiro e Everton Ribeiro. É sério essa pergunta? Poxa, tenho certeza que o Guerreiro, né? Que ele que tá treinando, ele que bate. Acho que ele fez muito gol, mas tenho certeza que o que bater vai ser melhor pro Flamengo. Você tem uma qualidade, né, na cobrança de falta. Sim, mas a minha maior qualidade é defender. Vou procurar defender e procuro deixar essa parte para ele, que o professor decide. E quem ele colocar para bater, eu tenho certeza que vai fazer o melhor possível. Rafael Vaz, que foi titular no último jogo do Flamengo, a partida contra a Chapecoense, vitória rubro-negra. Só que agora o Rodolfo treinou normalmente e fica à disposição do técnico Reinaldo Rueda para esse jogo de quinta-feira, na Ilha do Urubu, contra o Bahia. E o Flamengo quer voltar a vencer depois de um mês no seu estádio. A última vitória foi contra a equipe do Sport. Claro que nesse período, apenas uma partida, já que o Flamengo jogou também no Maracanã. Ricardo Lai para o Fox Sports. Ricardo Lai, essas informações você passou ontem, né? Da terça-feira lá no Ninho do Urubu. À noite Nada já. melhor do que a gente falar da quarta, né? Aqui no Bom Dia Fox, com ele, o Ricardo Lai, que está ao vivo. Aliás, Ricardo Lai, comentávamos aqui na sua pergunta ali na coletiva para o Rafael Vaz, ele tem qualidade realmente na bola parada. Eu não entendi até porque que ele ficou surpreso. Ele pode sim ser uma alternativa e me chamou a atenção também, hein, Lai? Outra postura aí no Rafael Vaz deixou bem claro, olha, minha primeira função é defender. Parece que está aprendendo aí o Rafael Vaz. Seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Fox. Oi, Calheiros, bom dia para você, bom dia, Fox. Eu vou esclarecer esses bastidores, porque talvez na hora da pergunta não tenha ficado claro. Eu não sei se o Facincani, com certeza o Facincani, o Fábio Azevedo já tenham passado por isso. Se não com eles, mas com os colegas, flagrado. O comentarista de pergunta, sabia que existe comentarista de pergunta, pessoal? E é assessoria de imprensa do Flamengo, porque quando a gente fez a pergunta para o Rafael Vaz, aí veio o sobe-som do comentarista de pergunta. Aí o Rafael Vaz, claro, que olhou, por exemplo, né, o assessor de imprensa do clube, dá uma cornetada numa pergunta, ele se encorajou, né, o zagueiro, né, estufou o peito, e aí fez essa ressalva, que foi uma pergunta normal, baseado no treinamento do Rafael e na qualidade do Rafael Vaz de cobrar falta. E ele tem mesmo. Quem é o melhor batendo falta? A gente não está discutindo, perguntando quem é melhor jogador, se é Paulo Guerreiro, Everton Ribeiro e Rafael Vaz, porque aí não tem nem comparação. Mas na batida de falta, a gente pode fazer essa comparação pela qualidade do zagueiro. Mas quando o assessor de imprensa vira comentarista de pergunta, encoraja, né, o entrevistado e cria uma situação desnecessária. Uma pergunta normal, mas que a gente fez ao Rafael Vaz, ele ficou incomodado com esse questionamento, pessoal. Olai, sem qualquer comparativo, claro, porque evidentemente a qualidade técnica desses jogadores que eu vou citar são infinitamente maiores que de ambos aí, tanto Guerreiro como do Rafael Vaz. Mas tivemos inúmeros exemplos no futebol de zagueiros que batiam falta melhores que meias ou atacantes. Por exemplo, o Barcelona teve Ronald Koeman, que batia tão bem falta ou melhor que Hristo Stoichkov, que foi um dos maiores jogadores que eu vi. Portanto, fica a dica aí para os comentaristas de perguntas, né? Analisarem e lembrarem um pouquinho no futebol como é que funciona a história, tá bom? Não, e outra coisa, não vamos longe não. Claro Vamos ficar aqui no futebol brasileiro, não chegava a ser um zagueiro de área, mas um lateral, um dos maiores cobradores da história do futebol brasileiro, Nelinho. Nelinho? Não, o Arce. Lateral, Arce, Né? né? Sem querer fazer comparações técnicas com o Rafael Vaz,
E o Rafael tem qualidade. Claro. E o Rafael tem qualidade, muita qualidade na bola parada. Mas, Ricardo Lai, olha, já vou te avisar, Ricardo Lai, antes de você passar as informações de hoje do Flamengo, que já vai pintar uma bicicleta rasgando aí a Vargem Grande, tá? E pintando aí no CT Ninho do Urubu. Paulo Lima está a caminho, viu, ô Ricardo Lai? Prepare-se. Ele saiu daí o quê? Faz uns 5 minutos, talvez? Ele disse que é perto. No máximo 10 minutos está chegando, porque o que pedala... É rápido, Paulinho. O Calheiro sabe que já pedalou ao lado do Paulo Lima e é difícil ficar ao lado dele, porque o ritmo é alucinante, né, alucinante. Mas aqui no Flamengo, aguardando, né, o Paulo Lima, talvez quando o Paulo Lima chegar, o portão já esteja aberto aqui para a imprensa acessar o treinamento do Flamengo. Por enquanto, o treinamento fechado, que aconteceu ontem, a previsão de entrada da imprensa é por volta aí do meio-dia e, como o Paulo Lima falou anteriormente, possivelmente o Reinaldo Rueda dê entrevista coletiva. Não sei se a gente vai esperar tanto tempo que nem ontem, 1h30 esperando o Rafael Vaz chegar na entrevista coletiva. O Flamengo que enfrenta o Bahia nesta quinta-feira, né, amanhã na Ilha do Urubu. O aproveitamento na Ilha do Urubu no Campeonato Brasileiro, ele é um aproveitamento razoável para bom, de quase 70%, até um aproveitamento bom. Com esse aproveitamento, por exemplo, o Flamengo conseguiria, na sua projeção, uma vaga direta à fase de grupos da Libertadores da América, o G4. Porque a projeção nessas últimas 10 rodadas é conseguir aí 20 pontos, 21 pontos, né? O que daria um aproveitamento de 63%. É uma projeção da comissão técnica do Flamengo. Nas últimas 10 partidas, ganhar 5 ou 6 partidas e retomar a confiança. O técnico Reinaldo Rueda falou isso no último jogo. Com 2, 3 vitórias, o time consegue essa segurança, a confiança que os jogadores estão precisando. O Juan deve voltar à zaga, o Rafael Vaz voltar para o banco de reservas, o Rodolfo está à disposição. O Flamengo focado para essa partida, até porque tem uma semana... Na semana que vem, jogos da Sul-Americana, o Fla-Flu, depois o clássico contra o Vasco da Gama, afunilando nessa temporada, e o grande objetivo é, sem dúvida alguma, uma vaga direta à Libertadores da América. A gente fica no aguardo a qualquer momento, quer dizer, tem a previsão do meio-dia, mas a gente sempre fica naquela esperança, né, Calheiros, de entrar antes para conferir pelo menos uma parte do trabalho do técnico Reinaldo Rueda aqui no Ninho do Urubu. E será, Ricardo Lai, que se vocês conseguirem entrar ainda a tempo do treinamento, você vai conseguir ver Vinícius Júnior de volta aos treinos, que ele levou aquela pancada contra a Ponte Preta, que ela entorce no joelho, e ele é uma opção do Reinaldo Rueda. Será que ele já fica no banco amanhã? Olha, ele é um jogador que passou por esse problema, e claro que aqui no Flamengo o tratamento, na verdade a previsão de retorno nunca é divulgada. E se a gente tiver a oportunidade, Fábio, de ver alguma parte do treinamento ou ver o jogador, pelo menos, com as chuteiras, é um indicativo de que ele tenha treinado normalmente e poderia ficar à disposição. Mas a gente só vai saber quando for permitida a nossa entrada, e vamos ficar de olho aí nessa possível escalação ou possível concentração do Vinícius Júnior para essa partida de amanhã à noite na Ilha do Urubu, pessoal. Ô Ricardo Lai, já que você está falando do Vinícius Júnior, quero falar de um outro menino, né? O Lincoln está arrebentando lá no Mundial Sub-17 e já chamando a atenção, inclusive, do Barcelona. Barcelona já estaria especulando aí com o Lincoln, que promete aí uma nova investida milionária ao Flamengo. E hoje tem uma nova notícia. E o Real Madrid. Isso que eu ia colocar. O Real Madrid teria entrado nessa disputa também pelo Lincoln. O que está repercutindo aí sobre esse assunto no CT Ninho do Urubu? É uma possibilidade? O jogador aí que está despontando como outra joia nas categorias de base, de repente deixar o clube precocemente? Isso pode acontecer, Ricardo? Sempre que há o interesse do Barcelona ou do Real Madrid, o rival, claro, com certeza, fica de olho, monitorando. Saiu, né, ontem a manchete no Diário AS. E também no Marca depois. Então, divulgando que o Barcelona tem interesse, o Marca dando a notícia que o Real Madrid também tem interesse por ter feito a negociação com o Vinícius Júnior. Poderia ter aí um poder de barganha, um relacionamento melhor para conseguir a contratação do Lincoln. O Lincoln é o artilheiro da seleção brasileira Sub-17 no Mundial na Índia. Foi também artilheiro no Sub-17 no Sul-Americano com o Vinícius Júnior, a dupla que vem bem no Flamengo. E claro que a direção do Flamengo trata com muita cautela, até porque está estipulado
no contrato o valor para tirá-lo do Flamengo, que é de 30 milhões de euros. O do Vinícius Júnior foi de 45 milhões de euros. E o Lincoln treinou recentemente no grupo profissional aqui do Flamengo por causa da falta de opções. O Guerreiro estava machucado, o Viseu também. Então, ele treinou um período recentemente no grupo profissional, antes mesmo de ir para o Mundial na Índia. Então, é um jogador, é uma outra joia do Flamengo. E, claro que quando os valores são tão expressivos assim, a cautela que a direção do Flamengo adota neste momento, até para poder fazer uma negociação dentro dos parâmetros e não prejudicar a comissão técnica do Flamengo, o aproveitamento do jogador, que é muito novo ainda, nem pode sair, né, e trabalhar fora do país, por exemplo, na Espanha. Então, com certeza essas notícias ainda vão ganhar mais peso na proximidade aí do fim da temporada e com a abertura da janela, sendo que a janela agora na Europa não é tão, né, chamativa assim quanto a janela do meio do ano, pessoal. Legal, obrigado. Valeu, Ricardo Lai. A qualquer momento retorna aqui no Bom Dia Fox com outras informações e cuidado aí, Ricardo Lai, olho aí no acostamento que daqui a pouquinho vai pintar o Paulo Lima também, reforçando nossa equipe lá no treino do Flamengo. Flamengo encaminhado aí para esse jogo contra o Bahia. Observação aí, Facincães. Bom, primeiro, lamentável, né, essa história de Real Madrid, Barcelona. O garoto tem 16 anos, né, já sendo sondado aí a 30, 40 milhões. Acho isso um grande absurdo. Isso é investimento. Não, é um investimento, mas eu acho que tem que ter um pouco mais de prudência e de cautela, né, em cima desse investimento, porque a gente sabe que o garoto sequer desenvolveu-se numa equipe profissional, enfim, tem N fatores a serem galgados na carreira. Eu acho que a FIFA, por exemplo, poderia ter algum tipo de recomendação, alguma lei que impedisse uma transferência tão precoce de um atleta, que ele pudesse sim se desenvolver no país de origem para depois ir com mais maturidade para a Europa. Quantas pessoas que às vezes não batem, voltam aqui e o futebol fica jogado às traças por falta de um cuidado, de um carinho, de pessoas que só pensam no dinheiro, né? Enfim, é uma pena que o Flamengo, né, já fique de novo sendo assediado por grandes equipes devido a bons jogadores, né? Que esses bons jogadores pudessem ficar pelo menos um pouquinho mais aqui no Brasil e ganhassem um pouco mais de maturidade. Agora, em relação ao time do técnico Reinaldo Rueda, força máxima, não tem muita coisa a esconder nesta vez. O Flamengo deve ir sim com esse meio de campo que todo mundo espera, e joga Diego, sei lá, vai Everton Ribeiro, ele vai fazer aquela mescla toda, tem Berril, tem o Everton, enfim, tá todo mundo à disposição. A escalação, é claro que é um mistério, mas pra Juan mim... voltando. Berril perdeu espaço, não? Quem? Berril? Perde um O jogo pouco. da Chapecoense já começou no banco, Então, não entrou bem. O problema é que ele é um jogador de confiança. Talvez o Rueda espere um pouquinho, coloque ele no banco 1 ou 2 partidas para depois recuperar o jogador, enfim. Assim, o Flamengo, opção não falta por ali, né? A questão é encaixar essas opções agora como um time. O Flamengo perdeu muito tempo rodando o Campeonato Brasileiro para focar Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, né? Talvez pudesse usar o Brasileiro justamente para entrosar o time, dar um padrão, uma cara tática à equipe. Agora, qualquer mudança que fosse ser feita, o time não sentisse tanto o baque, né, de agora você ter de, entre aspas, correr atrás do prejuízo, né? Uma frase que eu odeio, mas que sempre cabe em qualquer momento. E agora, jogo a pergunta para vocês também, se me permite, né? Vai lá. O Reinaldo Rueda ainda tá com cabeça no Flamengo ou ele vai para a seleção do Chile? Não, eu acho que ele vai pensar no Flamengo. Mas a sequência da temporada pode mudar esse rumo. Se despenca num Campeonato Brasileiro, sai de um G7. Claro. Perde a vaga na Sul-Americana, eliminado pelo Fluminense, por exemplo. A cobrança passa a ser maior. O Flamengo não tem por hábito mandar embora o treinador. Vide o Zé Ricardo, o tempo que ele ficou e de forma acertada. Mas em determinado momento cedeu a pressão e o demitiu. Não acho que faria isso com o Reinaldo Rueda em tão pouco tempo. Mas, devido às pressões e resultados, uma pressão por conta de uma proposta, pode ser o Reinaldo Rueda ceda. Pode seduzir também o fato, né, do Chile, pelo menos até 2019, não ter nada a disputar. Sim. Né? Só vai voltar a pensar em competições pós-Copa do Mundo. O Chile está fora da Copa do Mundo. Então, seria um trabalho de renovação, por que não? De uma geração que é considerada no Chile a mais vitoriosa de todos os tempos. Bicampeã da Copa América, mas culminou, né, melancolicamente com essa eliminação na Copa do Mundo. São especulações, vamos ver se vai ganhar corpo essa informação
que o Chile estaria sondando, estaria pensando sim no Reinaldo Rueda para assumir a seleção. Bom, ontem eu sei o que o senhor fez, hein? Quando saiu daqui. Eu sei muito bem o que o Fábio Azevedo fez quando deixou a sede do Fox Sports. Ele continuou trabalhando. É isso mesmo, bateu um papo muito bacana, um papo exclusivo com um cara, com um cara que é muito marcado na história do Flamengo. E vai relembrar aquela arrancada histórica do time na campanha do Brasileirão em 2009. Foi para muitos a cabeça, o cérebro para o Adriano se consagrar. Já sabe de quem eu estou falando, né? Olha aí. Em 2009, eram 11 pontos do sexto colocado para o primeiro. O sexto era o Flamengo, de Petkovic. O primeiro era o Palmeiras. Aquela distância foi tirada. E agora, em 2017, Pet, é possível acreditar que alguém possa arrancar como o Flamengo? Bom, não sei, né? É sempre possível enquanto tem chances matemáticas, né? Isso que eu acho que o Flamengo arrancou todo o segundo turno, né? E agora alguém arrancar no final, faltando 10 rodadas, é mais difícil um pouco, né? O Corinthians fez uma arrancada no primeiro turno fantástica. E agora deixou os outros chegarem, baixou o nível do seu jogo, né? Que é normal, acho que altos e baixos acontecem, né? Mas poucos times acho que tem essa possibilidade. Grêmio, Santos, Cruzeiro, né? Mas a gente viu o Santos que arrancou um empate em casa no Pacaembu contra o Vitória com sorte e com a ajuda do juiz. Então é complicado. Agora, Pet, qual foi o segredo daquela campanha do Flamengo de 2009, quando vocês olhavam a tabela e viam assim, eram 5 posições de distância e 11 pontos, para não desanimar, para não jogar a toalha? É que nós realmente quando começamos a buscar o nosso objetivo, que era o G4 e Libertadores, a gente, com todos os problemas que teve dentro do clube, conseguiu, vamos fazer a nossa parte, jogo atrás do jogo, né? Ponto por ponto, 3 pontos por 3 pontos, um passo a cada vez. Começamos assim. E aí, de repente, né, essa energia positiva que a gente criou passou para as arquibancadas e arquibancadas acolheram isso, multiplicaram ela por infinito e jogaram de volta dentro dos gramados. E nós realmente fomos empurrados, né, através daquele pulmão das arquibancadas que a torcida do Flamengo sabe fazer, entendeu? O Grêmio, Cruzeiro e Santos, só que nenhum deles está mostrando essa evolução no momento para poder ter essa energia ou essa fé no momento. Não, esses estão jogando demais, estão crescendo na produção e vão buscar o espaço. Não estão fazendo, nenhum desses não se destaca, né? Um camisa 10 que você gosta de ver jogar, já que você é um cara que honrou a camisa 10. Bom, o camisa 10 clássico, né, não temos, né? Estou vendo que nem no Corinthians camisa 10 joga na minha posição, né? Tem outra camisa que joga lá. E o Jadson joga já mais pelo lado, né? Então vemos no Flamengo camisa 10, que na camisa 10 que é o 35, o Diego. Mas, claro, um tipo de jogador assim, clássico como que eu fui, né? Cada vez menos temos no Campeonato Brasileiro e nos times. O Rodriguinho está fazendo essa parte muito boa, né? Então, não sei, acho que ele se mais aproxima. Bem, então, Fábio Azevedo e Dejan Petkovic para os canais Fox Sports. Aí o papo com o craque. Lembra bem, que arrancada em 2009, né? Só que tem uma diferença nessa arrancada de 2009, a diferença do líder naquela época, era o Palmeiras, para o segundo colocado. Não tinha essa vantagem que hoje o Corinthians tem na liderança. E o que o Pet chamou a atenção também é um detalhe. O Flamengo arrancou no início do segundo turno. Foi. E ganhava. Porque, por exemplo, o Corinthians está despencando, o Palmeiras despencou naquela oportunidade, mas ninguém encosta. Então, dá a chance o líder, mas os outros não se aproximam. E o Flamengo de sexto foi subindo. E a gente viu aí na matéria ali ao fundo, estava as gêmeas, a Bia, a Branca, a Férez, que apresentam o Fox Sports Show. Eles foram fazer uma matéria também com a Ana Petkovic, que é filha do Petkovic, que é cantora. Olha, vai ter um legal, show, hein, no Fox Sports Show. E olha, vou adiantar o seguinte, o Petkovic dançou. Dançou? A Bia e a Branca fizeram o Petkovic dançar. A gente costuma ver um pet sério, né? Às vezes uma brincadeira, mas dançar, só as gêmeas para fazer isso com ele. Rapaz, impressionante. Fiquei curioso agora, hein? Fox Sports Show
imperdível aí com essa matéria na casa do Petkovic. Fala aí, Facicante, você estava de olho ali também na matéria? Sim, muito legal. Petkovic deixa boa lembrança do seu Flamengo, né? Sim, eu tô vendo as imagens ali, né? Que jogava de bola, era impressionante, né? Agora, o que muito me chamou a atenção na carreira do Petkovic foi a ausência, né, numa Copa do Mundo, numa sequência pela própria seleção da Iugoslávia ou da Sérvia, né? Depois que acabou mudando, né, na guerra, enfim, a mudança geográfica, né? A divisão da Iugoslávia em várias outras nações. E o Petkovic ficou de fora, né? Foi preterido de Copa do Mundo, o atleta que também teve altos e baixos na carreira, justamente no melhor período que ele tinha para se afirmar, né? Na própria seleção, quando esteve no Real Madrid, não conseguiu jogar, aí veio ao Brasil, aí foi quando ele começou a recuperação na carreira no Vitória, para depois dar sequência ao Flamengo, enfim, outras grandes agremiações por onde passou por aqui. Mas um atleta de exímio talento e que nunca disputou uma Copa do Mundo, assim como tantos outros, né, que ficam de fora. Uma pena para a Copa do Mundo, mas bom para a torcida do Flamengo, que pelo menos viu o talento do Petkovic se converter nisso aí, ó, imagens belíssimas de um título histórico em 2009. O Pet tem duas curiosidades. Quais são? Uma em 2001, ele estava no auge, fez aquele gol do Tri, que até hoje o torcedor do Flamengo não esquece, aquela cobrança de falta. E naquela oportunidade chegou-se a cogitar dele jogar na seleção brasileira. Porque como teve a divisão do país, só que ele não fez a requisição da cidadania brasileira à época. Sim. Que aí ele poderia jogar, porque a Sérvia é um novo país, ele não tinha jogado pela Sérvia. Como ele demorou a dar entrada no processo, o bonde passou e ele não pegou a camisa 10. E uma outra curiosidade, ele jogando no Vasco, ele também brilhou no Vasco, foi campeão estadual, ele machucado da coxa direita, o profissionalismo dele. Ele não podia chutar com a perna boa. E ele perguntou para o médico, mas eu posso usar a esquerda? Pode. Ele foi para o jogo, e ele usava a perna esquerda o tempo todo. E aí ele brinca quando ele conta essa história. Os comentaristas diziam, olha como ele é um gênio, ele usa a esquerda. Não, é que ele só podia usar a esquerda para chutar, para fazer tudo. Interessante. Petkovic jogava demais, sem dúvida alguma. E mais aí do ex-campeonato brasileiro do Flamengo no velho Maracanã. Que saudade, como era legal ver aquele Maracanã lotado. Quem foi, foi. Quem não foi, vai para a internet, não tem jeito. Olha aqui, sequência do Flamengo no Brasileirão. Vamos dar uma olhada nos próximos jogos do Flamengo. Aí a gente faz a projeção aqui na opinião do Felipe Facincani, né? Não exatamente o que vai acontecer, que ninguém aqui é evidente. Vamos lá, ô Facincani, o que você projeta? Flamengo e Bahia? Flamengo. Flamengo? Flamengo. Na sequência, São Paulo fora de casa. Empate. Vamos tirar os confrontos com o Fluminense na Copa Sul-Americana? Sim. Tratar direto lá no Clássico com o Vasco. Outro empate. Outro empate são 5 pontos. Sim. Grêmio e Flamengo em Porto Alegre. Grêmio às vésperas ali de Libertadores, né? Entre um jogo e o outro, né? Entre um jogo e o outro. Time reserva, Flamengo. Flamengo? Flamengo. Opa, então estamos falando em 8 pontos. 8 pontos, hein? 8 em 12. O Flamengo dá uma arrancada legal, se isso se confirmar. O adversário é o Bahia. Bahia exterminador de técnicos, hein? Para você que não lembra, a gente tem a tela aí do Bahia. Vamos coloca no telão aí, só pra gente ilustrar o que eu tô falando aqui. Porque o Bahia, olha só, já mexeu com 6 trocas de treinadores nessa temporada. O Argel e o Ney Franco, após confrontos contra o Bahia, deixaram Vitória e Sport.